Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre as constelações. Estamos estudando aí ao longo desse bimestre sobre o sistema solar, né? Já vimos algumas coisas sobre os movimentos, rotação, translação, satélite natural da Terra, que é a Lua. E agora chegou a oportunidade de vermos sobre as constelações. Então nós vamos observar sobre duas perspectivas. Já convido você a pegar o seu livro e abrir aí na página 142. A primeira perspectiva, nós vamos olhar no contexto histórico, que são dos nossos antepassados. Inicialmente eles não sabiam que existiam as 88 constelações que nós catalogamos atualmente. Eles não sabiam que elas existiam. Mas com o passar dos anos, eles começaram a observar algumas mudanças que ocorriam no sistema estelar no decorrer do ano, por assim dizer. Então eles observavam que determinadas estrelas elas nasciam mais ao leste do que outras, e isso ia variando de acordo com o ano ia se passando. Então imagine que o Sol se pôs, e quando o Sol se põe é possível ver as estrelas. Então imagine que a estrela X, ela nasce exatamente aqui, ó, nesse pontinho do bico do meu lápis, às 6 horas da noite. Só que 3 meses depois, essa estrela, às 6 horas da noite, ela aparece aqui. E eles no caso, né, começaram a observar que isso influenciava inclusive nas questões climáticas. E aí nós vamos ver algumas coisas que permitiu que eles identificassem. Está mostrando aí no parágrafo 2 da página 142. O que foi permitido? Os povos antigos conseguiram identificar, por exemplo, os melhores períodos do ano para caçar, a época de plantar, a época de colher, o período das cheias, o período das secas e o período de pescar. E é interessante observar que essa questão do nascer das estrelas mais ao leste ou mais ao oeste, ela nada mais significa do que o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, nós vimos que o movimento da Terra ao redor do Sol define as estações do ano, e isso influencia inclusive na posição da Terra em relação ao Sol. Se isso é influenciado e a Terra está em movimento e as estrelas, assim como o Sol, estão paradinhas, faz com que elas surjam em períodos ao longo do ano, mais cedo ou mais tarde, em pontos diferentes do céu. Com a tecnologia que nós possuímos hoje, de observação, os telescópios de alta tecnologia, nós vamos falar aí na página 143, foi possível conseguir organizar essa observação do sistema solar, e foi definido que existem exatamente 88 regiões do céu. Isso foi necessário porque, como nós vimos, os nossos antepassados, eles percebiam isso, mas eles agrupavam determinadas estrelas dentro de um conjunto para cada região. Então vamos supor que em um lugar da Europa eles observavam e davam um nome, uma designação a uma constelação, na América outro nome, na Ásia outro nome, e assim por diante, porque não existia um consenso. Mas aí em 1988 foi feita uma união uma união astronômica internacional. E em 1930 foi definido universalmente as 88 regiões do céu, que são as nossas constelações. Aí para quem gosta de assistir anime, né, essas 88 regiões são definidas lá em um anime chamado Cavaleiro dos Zodíacos, CDZ. São os 88 cavaleiros de Atena, cada um segundo uma constelação diferente. Também para quem observa o zodíaco, né, que são os signos, também existem os 12 zodíacos, mas aí fica a observação que eles não são os mesmos dos signos. Existe uma diferençazinha, mas também não é o objetivo da nossa aula, só para título de informações. O parágrafo 3 também traz uma coisa interessante. Ao observarmos da Terra, parece que as estrelas que formam a constelação estão próximas umas das outras. Então, eu vou dar o exemplo do Cruzeiro do Sul, que ele forma
uma cruzinha, né? São 4 estrelinhas formando o Cruzeiro do Sul. Parece que elas estão pertinhas, porque a gente está olhando ali, vê a cruzinha formada bem bonitinha, mas na realidade elas estão a uma distância gigantesca da Terra. Tenham em mente que as estrelas, muitas, são maiores do que o Sol. Só que quando nós olhamos para o Sol, a gente não consegue observar ele diretamente, né? Mas nós percebemos que ele é grande. Só que as estrelas, quando nós observamos, nós pensamos que elas são pequenininhas. Por quê? Porque elas estão muito distantes. Quanto mais próximo, maior nós conseguimos enxergar. Quanto mais distante, menor nós conseguimos enxergar. O exemplo é um carro. Você estiver ao lado de um carro, você vê ele bem grandão, maior que você. Mas se ele estiver bem distante, você fizer um furinho na mão assim e olhar pelo furinho, você consegue ver ele pelo furinho. Isso significa que o carro passa no furinho da mão? Não, mas a distância é grande, então você consegue enxergá-lo menor. Outra coisa interessante é que dentro das constelações existem algumas estrelas que são facilmente reconhecidas. Está aí no 4º parágrafo da página 142, em negrito, que são os asterismos. Que significa isso? São estrelas que são facilmente identificáveis. Tem o próprio Cruzeiro do Sul, que a gente consegue identificar com uma certa facilidade numa noite estrelada, e as próprias Três Marias, que são 3 estrelinhas que tem, que elas ficam assim, juntinhas, uma depois da outra. Essas 3 Marias, elas fazem parte de uma constelação chamada Órion. E eu aí tenho a foto na página 143, e ela tá pintadinha, e tem dado aí o destaque, né, às 3 Marias. Observe bem a foto que você vai conseguir localizar. Então é isso. Nós temos as constelações que serviram no passado para identificar alguns momentos importantes e hoje nós temos dentro de um outro contexto. Isso é importante para o nosso sistema astronômico, tá certo? Como atividade eu vou deixar aí a página 143, certo? E 142. A 142 tem uma perguntinha só, ela é pessoal, e a 143 tem a pergunta da atividade. Boa sorte. E qualquer dúvida, como sempre, estarei à disposição. Tchau, tchau.